Romanos 8, versos 26 e 27, que diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aleluias. Quero orar com você, mamãe. Senhor, nós somos gratas a Ti nesta noite, por esse tempo precioso que o Senhor nos proporciona. Sou grata a Deus pela vida de cada mãe, de cada pessoa que estará conosco nesta live, que o Teu Espírito nos fortaleça, que o Teu Espírito nos ajude e que o Senhor renove, que o Senhor restaure, que o Senhor fale aos nossos corações. Somos gratas, Pai, por tudo que Tu tens feito e gratas por esse privilégio de termos esse tempo. E oramos agradecidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Como eu disse, minhas amadas, é o Espírito, como lemos aqui no texto, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é muito bom pensar nisso. É muito bom pensar que, embora em alguns momentos nos sintamos sozinhas, e às vezes esse sentimento ele é muito forte no nosso coração, há um Deus que cuida de nós. O Espírito Santo de nós, ele intercede por nós, ele está do nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, nos sustentando. Então, na minha vida, esse é o gás que eu preciso, para prosseguir, para não desistir, para perseverar sempre na certeza de que Deus é o meu ajudador. Deus é aquele que nos faz forte em meio às nossas lutas. Amém? Então, nós vamos estar falando, queridas, sobre autocuidado. E iniciando essa aula, iniciando esse momento, nós somos desafiadas a cada dia a não nos autoanularmos, como mulher, como esposa, como mãe. Muitas vezes a gente é tentada a se autoanular, porque a demanda é muito grande, mas que nós sejamos fortes em Deus, que nós busquemos ajuda umas com as outras, ajuda na nossa família, para vencermos cada dia, para lutar e vencer na certeza de que é Deus quem nos sustenta, amém? E nós estaremos falando sobre a maternidade atípica, sobre o desafio da maternidade atípica. E vale lembrar, nesse primeiro momento, que mães que criam crianças atípicas, elas lidam com uma sobrecarga, lidam com o isolamento e a falta de apoio, que muitas vezes isso vem disfarçado com a frase, com o rótulo de guerreira. Nós não somos mulheres superpoderosas, não podemos sozinhas, não somos, não temos superpoderes, Nós precisamos de suporte, precisamos de ajuda, precisamos de autocuidado. Tudo isso é muito importante e muito relevante para que tenhamos uma saúde mental, física, porque só dessa forma nós iremos conseguir ajudar os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas crianças. Então, essas mães, que alguns rotulam como guerreiras, e às vezes pintam que somos superpoderosos, mas não se iluda. Nós não somos de ferro, pelo contrário, temos sentimentos, às vezes ficamos cansadas, às vezes ficamos exaustas, e isso é algo que a gente não pode negligenciar. Nós precisamos de tempo para nos cuidarmos, tempo para nós mesmas. E esse equilíbrio nos ajudará a dar um suporte melhor para as nossas crianças, não é verdade? Então, nesse cenário que nós vivemos, que às vezes é desesperador, não é verdade? Nós somos desafiadas a lutar. Muitas vezes, quando descobrimos que temos uma criança atípica, nós temos que correr atrás do diagnóstico, correr atrás de intervenções para possibilitar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor para a nossa criança e, consequentemente, para a família, e ainda cuidar
né, do nosso, termos o autocuidado. E muitas vezes, né, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que é muito interessante, é possível que a maioria das mães aqui já tenham ouvido sobre essa pesquisa, mas eu quero ressaltar com você nessa noite o estresse da mãe que tem um filho com autismo. Muitas vezes esse estresse ele é comparado com o estresse de um soldado em combate, um soldado em guerra. E a gente imaginar um soldado em guerra, o desgaste que é. E a maternidade em si, todas nós sabemos bem disso, a maternidade em si, aquele bebezinho, ele nasce, independente de ser típico ou atípico, ele irá demandar muitos cuidados, não é verdade? Durante os primeiros anos de vida, durante os primeiros dias. E é muito interessante que sempre que eu lembro do meu filhote bem pequenininho, os primeiros dias, foi muito cansativo. Noites em claro, ele acordava de hora em hora, e era muito desgastante. Então, até então, uma maternidade típica. E quando a gente recebe, né, o diagnóstico de que temos um filho atípico, essa demanda ela aumenta. Né? A maternidade típica ela já nos causa muitas mudanças na nossa vida. Às vezes nós olhamos no espelho, nem nos reconhecemos. Olheiras, às vezes não dá tempo de arrumar o cabelo, noites mal dormidas, mas na maternidade típica, nós sabemos que isso é temporário, não é verdade? Em breve, aquele bebê cresce, se torna independente, se torna cheio de opinião, e isso vai, a cada dia, fazendo com que ele se torne mais autônomo. E no nosso caso, quando recebemos o diagnóstico de que o nosso filho é autista, esse cuidado ele é para sempre. Principalmente nos casos do autismo nível 3, nível 2. A criança nível 1, às vezes, ela consegue se desenvolver, consegue se tornar independente, mas não é uma regra. Não tem autista igual ao outro, não é verdade? Assim como as mães também, cada uma tem as suas necessidades, cada uma precisa de algo muito específico. E a nossa criança, quando vem o diagnóstico, nós sabemos que na maternidade atípica, aquele cuidado que seria temporário, que depois viria a independência, sabemos que, além desse autocuidado, ainda vem as terapias, médicos, medicação, e esse nível de estresse, a tendência é que ele aumente. Então, por isso que eu convidei vocês para essa live, por isso que eu convidei vocês para esse momento, em que depois vocês poderão também compartilhar dúvidas, termos um momento de esclarecimento, porque esse estudo feito nos Estados Unidos, ele compara a mãe atípica com soldados combatentes, porque o estresse é muito grande. Eu quero destacar algumas coisas que nos causam esse estresse, que nos causam esse desconforto. Eu vou elencar algumas questões. Primeiro, alerta para interpretar o filho, sem que haja necessariamente emissão verbal. Às vezes você tem que saber o que seu filho quer, saber o que ele está precisando, o que ele está sinalizando. E, no meu caso, meu filho é não verbal, então, saber interpretar isso às vezes gera estresse, gera ansiedade em mim. E eu acredito que nas demais também. Evitar possíveis crises e também saber lidar com elas é outra questão que nos causa desconforto, traz estresse para nós. Alertar para uma seletividade alimentar ou necessidade nutricional. Tem crianças, no caso do meu filho, ele é muito seletivo, mas tem crianças que são muito mais, que eu já ouvi casos, né, já conheci crianças, por exemplo, que só comia biscoito, creme crack e bebia água, mais nada. Vira e mexe, o pai tinha que internar para suprir aquelas necessidades básicas que as crianças têm. Então, tudo isso acaba gerando desconforto para nós. Alerta para o resultado das terapias, além da logística.
nós temos que estar atentas aos resultados, atentas às abordagens, e focarmos sempre para que façamos com que melhore a qualidade de vida das nossas crianças. Alerta para o treino do toalete. Conheço muitas crianças autistas que já adultas precisam de fraldas. Então, é algo que também nos preocupa e que precisamos pensar, cuidar dos nossos filhos nesse sentido. Alerta para os bombardeiros sensoriais em lugares públicos. Nossos filhos, eles são bombardeados e muitas vezes essas questões sensoriais causam desconforto para eles, crises mesmo. Então, a gente precisa estar atenta a tudo isso. Alerta para as regras sociais. Exemplo, a criança aprender que ela não pode tirar a roupa em público, simplesmente porque está com calor. Tem crianças que tiram, tem crianças que em qualquer lugar deu vontade de fazer xixi, ela vai lá e faz. Então, nós precisamos saber discernir, saber ler, fazer essas leituras. E algo assim que nos causa muito estresse também é a questão de que, muitas vezes, eles não têm noção de perigo. Isso é muito desgastante. Isso, muitas vezes, há estudos que relatam que isso causa um alto índice de mortalidade em crianças autistas, afogamentos, acidentes domésticos. Eu, por exemplo, já vivi a experiência de estar cuidando de coisas em casa e eu não sabia que ele conseguia abrir o portão da trave e ele fugir. 20 minutos depois que eu me dei conta, senti falta e cheguei no portão, olhei para um lado, para o outro, duas ruas muito agitadas, muito perigosas, e pensei, para que lado que ele foi? Aí pedi, Senhor, me ajuda, lembrando o texto bíblico do início, né? Senhor, me ajuda, Espírito Santo intercede por mim, tem horas que só o Espírito Santo para nos ajudar. E olhei para um lado, para o outro, nem sinal. E aí, na hora, eu creio que foi o Espírito Santo que me direcionou até a esquina, que ia no sentido esquerdo, e aí tinha uma aglomeração na padaria, corri lá, e graças a Deus ele estava lá. Já tinha feito uma conta na padaria, já tinha pego amendoim, já tinha pego batom, já tinha pego refrigerante, já tinha uma conta para pagar, mas isso foi o de menos. A minha alegria foi tão grande, e aí foi um misto de alegria, de tensão, porque ele estava ali. Então, todas essas questões que eu listei, elas geram estresse, ansiedade, desconforto para nós. Sem contar a questão da nossa vida social e profissional, que muitas vezes é profundamente afetada. Eu tenho amigas que têm filhos autistas, por exemplo, tem uma amiga que sempre me marcou muito, ela tinha um emprego muito bom, ganhava muito bem, trabalhava como administradora numa empresa grande, tinha um salário excelente, e ela precisou sair desse emprego para cuidar do filho. Então, a questão da maternidade atípica, muitas vezes ela altera a nossa vida profissional, a nossa vida social, e em meio a tanto estresse, em meio a todo esse desgaste, em meio a essa exaustão, o que mais você quer, mamãe? O que mais nós precisamos? É de acolhimento. E em alguns momentos nós precisamos de um abraço, nós precisamos de um suporte, né, de alguém que em algum momento fique com o nosso filho, para pelo menos você tomar um banho demorado, aquele banho maravilhoso, sem se preocupar com o que o seu filho está fazendo, o que está acontecendo com ele. Então a gente precisa, em muitos momentos, de pessoas que cuidem dos nossos filhos para nos darmos essas bênçãos, essas maravilhas. E isso faz bem para nós, não é verdade? Nenhuma mãe, nenhuma mulher foi preparada para viver a maternidade atípica, não é verdade? Muitas vezes nós não recebemos, quando recebemos o diagnóstico de uma maternidade atípica, junto com ele não vem nenhum manual de instrução. E isso nos faz lembrar que nós não somos super-heroínas, não somos incansáveis. Simplesmente somos mulheres, mães, somos seres humanos
e queremos o que todo mundo quer, o que todo ser humano quer. Queremos que as pessoas nos amem, queremos ter paz, respeito, compaixão, empatia, tanto para nós quanto para os nossos filhos, não é verdade? E isso não é nada demais. Isso é algo que qualquer ser humano normal precisa. E muitas vezes nós precisamos ainda lidar com aquelas questões que as pessoas romantizam a maternidade atípica. A mãe atípica, ela não precisa que as pessoas sintam pena dela, mas nós precisamos a cada dia de ferramentas, de acesso aos direitos que os nossos filhos têm. A gente precisa a cada dia reconhecer que não somos de ferro. Você não é de ferro, você é de carne e osso, você tem sentimentos, você tem necessidade, e nós precisamos pedir forças a Deus, nós precisamos de redes de apoio, de pessoas que somem conosco, não é verdade? A realidade da maternidade atípica, na maioria das vezes, é de esgotamento físico e esgotamento psicológico. Mas que isso não nos leve a sentirmos pena de nós e nem fazer com que as pessoas também sintam. Nós não somos coitadinhas, da mesma forma que não somos super-heroínas, também não somos pobres coitadas, não é verdade? Mas precisamos de apoio, precisamos lutar pela extinção do preconceito. O preconceito, ele nos faz muito mal. O autismo, ele é um transtorno que ele não é um transtorno aparente. Então, as pessoas, às vezes, olham e dizem, uma frase que, com certeza, nenhuma de nós gosta de ouvir. Ele nem parece que é autista. É claro que ele não vai parecer, porque não é físico, não tem nenhum, não é aparente. Por isso, as pessoas precisam parar com o preconceito, parar de rotular os nossos filhos, e os nossos gritos, nosso grito como mães autistas, mães de crianças autistas, embora nós não podemos nunca desistir desse grito, desistir de lutar para que a gente viva num mundo mais igualitário, para que a gente lute com força, lute com toda a garra que nós temos, e o nosso grito é contra a discriminação, é contra a ausência do mínimo que os nossos filhos muitas vezes precisam. E eu li também algo que me chamou muita atenção, que me levou a pensar, algumas mães já haviam pedido para a gente falar sobre isso, e algo que me preocupou, é a questão de que há um suicídio, há um índice muito grande de suicídio de mães atípicas. Isso revela que muitas vezes há um descaso com a pessoa, com a mãe atípica. Por isso, muitas acabam sendo levadas ao suicídio, por falta de apoio, sobrecarga de atividade. Muitas vezes essas mães desenvolvem um grau muito grande de ansiedade, de depressão, e a consequência, em alguns casos, de suicídio. E o nosso grande desafio não é a deficiência do nosso filho, e sim uma série de abandonos pelos quais, enquanto mães atípicas, nós passamos. Abandono, muitas vezes, da sociedade, muitas vezes familiares nos abandonam, muitas vezes fomos abandonados pelo Estado, e isso tudo vai só piorando a nossa situação. Então, o suicídio é um tema pouco falado, pouco abordado, mas sabemos de muitas mães que não suportaram a dor, não suportaram o abandono, não conseguiram gerenciar e acabaram indo por esse caminho. Então, nós precisamos, nessa noite, falar sobre isso. Ser mãe atípica é algo que não nos torna menos mãe, mas é algo que faz com que a gente busque por ajuda. Mãe atípica, nós poderíamos ser mães como as outras, se a sociedade não nos rotulasse, se a sociedade não fosse tão excludente. E há uma frase que eu cito no meu livro Maternidade Atípica,
que diz o seguinte: quando nasce uma mãe, nasce junto a culpa. E é real. Não estou falando aqui de maternidade atípica, mas a mãe típica, quando nasce uma criança, quando nasce uma mãe, nasce junto à culpa. E aquele monte de preocupação, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu serei uma boa mãe? Será que eu vou educar bem o meu filho? Mas quando a gente recebe, então, o diagnóstico da maternidade atípica, começam as culpas, né? Onde que eu errei? Será que eu comi algo que eu não deveria? Será que eu fiz algo que não poderia? Será que foi alguma medicação? Será? Enfim, a gente começa a se autoculpar, a gente começa a perguntar onde que foi que nós erramos. Mas nessa noite eu quero dizer para você, mamãe que está aqui comigo, eu quero dizer para você que nós não temos culpa. A maternidade atípica, como eu já disse, que ela não vem com um manual de instruções. A maternidade atípica não é culpa de X ou de Y. Na verdade, nós fomos escolhidas para cumprir essa missão, nós fomos escolhidas para cuidar dessa criança. Então, quando nós falamos, né, quando nasce uma mãe, nasce junto uma culpa, que essa frase ela nos leve a pensar, né, quanto que é importante nos cuidarmos, como que é importante você ter um tempo para você, como eu já disse no início, né, poder fazer uma caminhada, poder tomar um café com uma amiga, poder fazer uma academia, às vezes coisas simples que nos fazem bem. Né? Tem dias que é tão estressante que tudo que eu desejo é tomar um banho demorado e sossegado. E às vezes, se a gente não tiver ninguém que cuide do nosso filho, não tem como isso acontecer, não é verdade? Então, mamãe, se preocupe, se cuide. Se você sente depressão, se você sofre de ansiedade, procure. Em muitos momentos você vai precisar de ajuda médica, de ajuda terapêutica. Em alguns momentos você vai precisar de medicação, mas se esforce para cuidar da sua saúde. Nós só podemos oferecer aquilo que temos. Então, para que cuidemos bem dos nossos filhos, cuidemos das nossas crianças, a gente precisa estar bem, a gente precisa ter esse autocuidado, a gente precisa fazer o bem para nós, para que então possamos conseguir cuidar desse ser tão especial que Deus nos deu. Então, nessa noite eu quero dizer para você, eu quero te desafiar, se esforce, tenha essa preocupação do autocuidado, busque ajuda. Nós temos o nosso Instagram, o @autismo na igreja, a hora que nos chamam ali no direct, nós respondemos, e estamos aqui para orar com você, para te ouvir, para juntas compartilharmos das nossas dores, das nossas dificuldades. Esse espaço é uma intenção que nós temos de uma cuidar da outra, uma ajudar a outra, e te conscientizar de que você não é superpoderosa, você não vai conseguir sozinha, mas unidas, juntas nós somos mais fortes, unidas nós podemos todas as coisas. Então, se preocupe, tá? Tenha o autocuidado, né? Cuida da sua saúde física, da sua saúde mental, porque com certeza isso aí fará com que as bênçãos de Deus, elas recaiam abundantemente sobre as nossas vidas. Você só pode ajudar a sua criança se você se ajudar primeiro. Escreve essa frase e depois nós vamos tirar uma foto aqui desse momento e eu vou pedir para você postar lá no nosso Instagram, postar no seu story, marcar o nosso Instagram, @autismo na igreja, e essa frase ela é o ápice desse momento. Você só pode ajudar a sua criança se você se auto-ajudar primeiro. Então, que você possa pensar nisso, que você possa viver isso. Você só vai conseguir ajudar
seu filho, a sua criança, se você tiver o autocuidado. Então, cuide da sua vida, cuide, procure fazer coisas que te façam bem, que te deem um bem-estar, porque isso é fundamental, isso é necessário, e nós precisamos estar bem, nós precisamos, como eu disse, muitas vezes a nossa vida, né, a maternidade atípica, ela é comparada com um soldado em guerra, e uma guerra não é fácil, mas a nossa rotina diária, ela também não é fácil, mas nós temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que nos fortalece, temos um Deus que nos sustenta, temos um Deus que nos ajuda em todo o tempo, temos um Deus que se importa conosco, temos um Deus que, quando a gente não tem palavras, quando nos faltam palavras, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, que você possa ser fortalecida, que você possa ter esse autocuidado, para que então você seja um canal de bênção na vida da sua criança. É possível que tenha aqui entre nós pessoas que têm familiares, ou que seja cuidador de criança autista, tenha também o autocuidado. O autocuidado ele é importante em todas as esferas, maternidade típica, atípica, mas no nosso caso nós precisamos muito de fazermos coisas que nos façam bem. Se autocuidar, às vezes ir no salão fazer um cabelo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de tomar café. Eu gosto muito de tomar um bom café, de sentar em alguns momentos numa cafeteria. É algo que faz muito bem e é algo que nós precisamos nos preocuparmos. Não negligencie o ser mulher, não negligencie o ser esposa. Muitos casamentos se desfazem por conta... Há um índice de divórcio muito grande no Brasil, no mundo nós sabemos, mas esse índice ele se torna maior. Por isso, muitas mães acabam tornando-se mães solo, porque os homens não suportam e metem o pé. Então, não negligencie o ser mulher, não negligencie o ser esposa. Só assim você não negligenciará o ser mãe. Então, é muito importante não negligenciar, não deixar de cumprir o seu papel de mãe, de esposa e também de mulher, no sentido de se autocuidar, no sentido de zelar pela sua vida, zelar pela sua saúde, fazer coisas que alegrem o seu coração. Algo bom que eu gosto muito, que eu curto muito também, por exemplo, ir ao cinema com amigas, assistir um bom filme, talvez uma comédia, ou, enfim, filme que você goste. Então, há muitas coisas que nós podemos fazer que vai melhorar a nossa vida, que vai nos dar um pouco mais de qualidade de vida. Então, que nós possamos fazer isso, que você possa lembrar sempre que o diagnóstico de autismo ele não é uma sentença, não é o fim, mas é um recomeço, é um novo estilo de vida, é algo que te levará a viver de forma diferente, te levará a viver experiências novas. A maternidade, quando recebemos a notícia da gravidez, nós nos preparamos. E quando o diagnóstico vem, nós temos um sentimento de depressão, um sentimento de tristeza. Aquele filho esperado, é como se ele morresse junto com a vinda do diagnóstico. Mas o diagnóstico ele não é uma sentença, ele não é o fim. Que nós possamos levantar a cabeça, nos erguermos e estarmos certas de que Deus estará conosco em todo o tempo. A única possibilidade da nossa criança, a única possibilidade da sua criança ficar bem é se você estiver bem. Então, fique bem. Zele pela sua saúde física, mental, emocional, e dessa forma, só dessa forma, você conseguirá proporcionar uma vida melhor para sua criança. Esteja bem, fique bem, que você possa pensar nisso, pensar que isso é fundamental para que você proporcione uma vida cada vez melhor para sua criança.
nós não conseguiremos dar aquilo que nós não temos. Uma pessoa só vai transmitir amor se ela tiver. Uma pessoa só vai ser seguro, só vai ser bênção na vida do outro se ela tiver paz no coração. Então, a gente precisa ter paz, a gente precisa estar bem para sermos bênção na vida dos nossos filhos. Quero deixar essa reflexão para você nessa noite, que nós sejamos a mãe que o nosso filho precise, mas para sermos a mãe que a nossa criança precisa, a gente precisa estar bem. Nosso interior precisa estar bem. Nós precisamos ter paz. E essa paz, Deus nos ajuda. Então, a ajuda espiritual também nos fortalece, nos sustenta. Quando a gente não sabe como orar, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos fortalece. Então, que você possa buscar essa força espiritual em Deus, que você possa ter rede de apoio, que você possa ter pessoas que te auxiliem nessa tarefa que não é fácil. A maternidade não é fácil. E quando se trata de maternidade atípica, ela também não é fácil. É um desafio diário, mas é um desafio que nós vamos vencendo quando temos preocupações com coisas que, em muitos momentos, podem ser que passem despercebidas, mas que farão grande diferença na nossa vida, que farão grande diferença na nossa caminhada. Então, mamãe, tenha o autocuidado, faça coisas que agrade o seu coração, que alegre o seu coração, faça uma caminhada, mude o corte de cabelo, saia com as amigas, tome um banho demorado de vez em quando. São pequenos gestos, com certeza vocês podem listar muitas outras coisas que podemos fazer e que nos trarão muita paz interior, que nos farão nos sentirmos muito bem. Então, que você possa ter essa preocupação, que você possa confiar que você não está sozinha. Quando nós recebemos o diagnóstico do autismo do Miguel Azaf, no primeiro momento a gente teve um sentimento de isolamento, de estarmos sozinhos. E realmente algumas pessoas se afastam de nós por conta da questão da maternidade, da paternidade atípica. Mas nós acabamos tendo uma outra família. Vocês que estão comigo aqui nessa noite, nós somos uma família. Nós nos tornamos uma família, porque nós temos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, passamos pelos mesmos, temos os mesmos desafios. Então, nós somos uma família de mães atípicas, de mães para ajudarem umas às outras. Então, contem sempre conosco. Otimize também o seu tempo. É algo assim, às vezes a gente acaba não cuidando bem, não cumprindo bem tudo que temos para fazer. Então, a gente precisa otimizar o nosso tempo. Aproveite o tempo que a criança, por exemplo, está na escola, na terapia, e aproveite esse tempo, de repente, para sentar numa cafeteria. Não precisa gastar muito. Toma um cafezinho, um biscoito. Às vezes eu sento e tomo um café puro, mas otimize o seu tempo. Eu faço muito isso. Às vezes, quando o Azaf está na escola, na terapia, principalmente se o pai dele puder ir comigo, melhor ainda, mas otimize o seu tempo, aproveite o tempo que a criança dá na terapia, o tempo que a criança dá na escola, talvez um tempo que ela durma à tarde. Aqui em casa, o meu há muito tempo que ele não dorme à tarde, mas otimize o seu tempo. Aproveite cada momento que você tiver livre com o seu autocuidado. Isso, com certeza, te fará se sentir melhor, te fará se sentir mais forte para as lutas e para a demanda que vem no nosso dia a dia. Beleza? Então, eu quero dizer assim, que foi um prazer ter você aqui comigo, foi precioso esse tempo, e eu quero orar com você, e depois a gente vai estar encerrando esse momento e abrindo um momento para que vocês interajam, para que vocês compartilhem, para que então a gente possa ter esse momento em que vocês participem comigo também. Amém?